Nós vamos meditar aqui na confissão de fé que nós adotamos, sempre lembrando que a confissão de fé nada mais é do que uma base na Escritura para tudo aquilo que nós cremos. Ela nos ajuda a compreender várias verdades da palavra, e aqui de uma forma um pouco sistemática. Nós estamos vendo alguns princípios e algumas verdades da Escritura. E, irmãos, é muito importante nós meditarmos, eu coloquei aqui, que nós não estamos, misericórdia, estudando Deus. Como se eu fosse estudar algum tópico, adquirir conhecimento. Não, nós estamos meditando na palavra com reverência e com temor, com um alvo: conhecer mais o Senhor, conhecê-lo. Então nós estamos meditando na palavra para poder conhecer mais o Senhor. E o nosso alvo, irmãos, o nosso alvo é um relacionamento. Não é saber conhecer doutrinas que não tenham aplicação. Se nós apenas adquirirmos informações, nós podemos ser bons conhecedores, tecnicamente falando, mas o nosso alvo é conhecer pessoalmente a Deus, é conhecer relacionalmente ao Senhor. Nós fomos salvos para isso. É claro que isso passa por um ensino correto, a doutrina correta, mas o alvo não é adquirir conhecimento. O alvo é nos relacionarmos com o Senhor. E hoje nós vamos tratar de uma das verdades da Escritura que nenhum de nós cristãos consegue compreender plenamente, que é sobre a Trindade. E daí então o título, Um Deus, Três Pessoas. E nós vamos ler aqui tendo como base a confissão e depois vamos extrair os textos da palavra que fundamentam essa confissão. Vamos então retomar aqui a nossa leitura. Vou projetar os textos e você pode acompanhar aí. Diz assim: no Deus infinito há três pessoas: o Pai, a Palavra ou Verbo, o Filho e o Espírito Santo, de uma mesma substância, igual em poder e eternidade, possuindo cada uma dessas pessoas inteira essência divina, ou seja, cada uma das pessoas é Deus, que é indivisível. O Pai de ninguém é gerado ou procedente. O Filho é gerado eternamente do Pai, por ser filho. Mas como isso? Nós não sabemos, mas é uma verdade da Escritura. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente, todos infinitos e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Cada uma das pessoas do Deus Trino tem, ainda que nós algumas vezes consigamos entender isso à luz da Escritura, algumas nós não entendemos, mas há outras nós vamos ver que cada uma das pessoas tem funções. Essas palavras diminuem muito, papéis, falar de Deus, mas sim, essas pessoas têm ações diferentes, nós vamos ver. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dEle. A palavra Trindade, ela não se encontra na Bíblia. Se você for procurar lá numa chave bíblica, você não vai achar. Mas assim como a palavra arrebatamento também não se encontra na Bíblia. Nós, às vezes, nós estávamos até conversando entre os irmãos aqui, sobre alguns irmãos que pensam a ideia do arrebatamento, que é uma palavra usada para o momento que Cristo, quando voltar, Ele vai ressuscitar aqueles que nele creem, ou transformar aqueles que estão vivos. É usada a palavra arrebatamento, ela não está na Bíblia. Mas nós temos o conceito dela, e a palavra Trindade também não está na Bíblia. Mas o seu ensinamento está em toda a Escritura.
Por que que nós precisamos aprender ou conhecer a Trindade ou o Deus Trino? Primeiro, porque a palavra dele diz assim. Porque assim, e é muito importante, eu tenho orado, conversado também com os irmãos, por exemplo, como nós oramos. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, mas nós podemos falar com as pessoas de Deus de acordo com os seus papéis. Nós vamos ver um pouquinho disso. E a gente aprende a se relacionar pessoalmente, para nos opormos a heresias. Por exemplo, hoje está novamente, eu tenho comentado, novamente em moda uma muito antiga heresia de que não existe trindade, que a trindade foi uma invenção do catolicismo romano. Nós discordamos do catolicismo romano. Não cremos que seja uma igreja à luz da Escritura, mas há verdades que eles ensinam que estão pautadas na Bíblia. Não é porque eles estão ensinando, então, que nós vamos jogar fora. Eles erram, por exemplo, na Imaculada Conceição de Maria, dizendo, por exemplo, que Maria nasceu sem pecado. Por quê? Porque não está baseado na Escritura. Mas quando eles dizem que creem no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão certos. Por quê? Por causa deles? Não, porque está baseado na Escritura. Então, é importante para nós nos opormos, e é comum hoje. Nós temos um irmão aqui, inclusive, a sua família, parte da família participa de uma religião que não crê na Trindade, mas usa o nome de Jesus. Quem não crê na Trindade não é cristão. Isso é um fundamento da verdadeira fé cristã. Então nós precisamos aprender à luz da Escritura para nos opormos e mostrarmos que a palavra diz sim, fala sobre as três pessoas do Deus único. Agora, a Trindade é um dos grandes mistérios da fé cristã. Assim como, por exemplo, a dupla natureza de Jesus. Jesus é Deus e homem. Até usa a expressão 100% Deus. Não dá para ser 100% duas coisas do ponto de vista matemático. Mas ele é totalmente homem e totalmente Deus. Como isso se dá? Nós não conseguimos explicar. Mas a Bíblia ensina, então ela é verdade. Outra que nós sempre falamos, soberania de Deus e responsabilidade humana. São duas verdades. Deus governa tudo, Deus decretou tudo, está tudo debaixo do controle soberano de Deus. Isso não significa que ele saiba, mas que ele governa, estabelece, predestina tudo. Mas então o homem não é responsável. Não, o homem é responsável. Mas então essas coisas elas são contraditórias. Não, elas são duas verdades da Escritura, mas que nós não conseguimos compreender nessa realidade plenamente. Então a Trindade é mais, e às vezes a gente usa eu já usei também aquelas figurinhas, como a Trindade é como a água, no estado sólido, líquido, gasoso, é tudo bobagem, são figurinhas muito pequenas e que não respondem à realidade do Deus Trino. O ponto é que ainda que nós não consigamos entender, nós somos chamados a crer. Vamos falar, como é que a gente consegue entender de um Deus todo-poderoso, santo, justo, que se faz homem para salvar pecadores? Eu creio nisso. Mas como é que você entende? Eu não entendo esse amor de Deus, mas é verdade. Então, a Trindade é uma dessas verdades que nós não conseguimos compreender com a nossa mente finita, mas a palavra de Deus ensina de maneira clara. E aí, então, eu queria que nós pudéssemos ver 3 desses pontos sobre este ensino, o fundamento. Primeiro, que há um só Deus. Nós lemos ali na confissão, há um único Deus. Depois que há 3 pessoas nesse Deus único. Não são 3 deuses. É um Deus, 3 pessoas. E depois nós vamos ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, então, por isso que eu coloquei entre aspas aí, é muito pobre essa palavra, mas é a que eu consegui achar, ou funções das pessoas do Deus Trino. O primeiro, então, é que há um só Deus, e aqui é um texto, irmãos, nós estamos numa série de estudos, nós já falamos muito sobre a divindade, sobre o nosso Deus, o único Deus,
nós não vamos retomar isso. Eu vou citar alguns textos para que nós possamos então entrar propriamente no assunto. O primeiro texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Eu vou citar um texto do Novo, um do Velho, do Antigo e do Novo Testamento, para que nós vejamos que a Bíblia diz que há um só Deus. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Nós já tratamos sobre não existem outros deuses. Não existe nenhum outro Deus, ainda que muitos chamem, é tudo falso. O único Deus que existe é o Deus, o nosso Senhor, no contexto aqui para o povo de Israel, mas é o Deus de toda a terra, do universo. É o Deus da Bíblia, é o único Deus que existe. E Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz que também há um só Deus. E aqui é interessante, né, o que Tiago diz. Crês tu que Deus é um só? Ele diz, fazes bem. É verdade, Deus é um só. Até os demônios creem e tremem. Ele está falando da questão, eu acredito em Deus, mas a vida eu vivo do jeito que eu quiser. Mas o ponto nosso é que há um só Deus, sim. Há vários outros textos, mas o nosso ponto aqui é caminharmos um pouco mais. O segundo ponto, então, é que há 3 pessoas em um Deus. Há 3 pessoas em Deus. E quais são, então, os textos que ensinam sobre as 3 pessoas divinas? Logo na criação, Gênesis capítulo 1, versículo 26, o texto ali não faz a distinção, nós vamos ver que ela é feita depois. Sempre é importante lembrarmos que a Bíblia ela tem um processo de revelação que a gente chama de progressivo. Deus não revelou tudo lá em Gênesis. Ele levou 1.600 anos para que toda a Bíblia fosse completa. Então, Deus estabeleceu assim porque Ele quis trazer revelação progressiva de quem Ele é, de como Ele salva o homem. E aí então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, logo na criação, nós já vemos, e ali não é um erro de concordância, mas é uma realidade. Também disse Deus, o único Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Eu deveria dar destaque também, o façamos. Mas como Deus, ele deveria ser, também disse Deus, eu faço o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas por que ele está falando, façamos nossa? Porque aqui nós já vemos que há, ainda que não claro, o texto está mostrando que Deus é mais do que uma pessoa. Há alguns irmãos que não gostam de usar esse texto para defender o ensino da Trindade, porque ele não está fazendo essa distinção, mas a verdade é que não há nenhum erro de concordância aí. A verdade é que o texto no original diz do Deus único, usando o verbo no plural, para designar então que ele é mais do que uma pessoa. Já no Novo Testamento há distinções bem mais claras do Deus Trino. No batismo do Senhor, Mateus capítulo 3, os versículos 16 a 17. E ali é maravilhoso nós vermos, aqui nós já vemos, por exemplo, as funções diferentes da Trindade. Mateus capítulo 3, versículos 16 a 17. Aqui João Batista, está batizando o Senhor Jesus. Aliás, o Senhor Jesus faz isso para mostrar como obediência, porque ele não precisava ser batizado. O batismo é para aqueles que necessitam ser salvos, mas ele está dando um modelo ali para nós. E aí, então, ele diz assim o texto: batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Jesus, o Deus Filho, recebendo o Espírito Santo, e irmãos, isso é maravilhoso, Jesus é Deus e homem, mas ele age mediante o poder do Espírito Santo.
O poder do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre Jesus para capacitá-lo para o ministério. Veja bem, se o próprio Deus, que poderia fazer a partir, porque Ele é Deus, fazer a partir da força e poder dEle, Ele faz pelo poder do Espírito Santo, imagina nós. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós para desenvolvermos qualquer coisa para Deus. O fato é que nós estamos vendo Jesus, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e essa voz que está dizendo, meu filho, o Deus Pai. Aqui há uma divisão clara. É claro que nós interpretamos esse texto a partir de outros que nós vamos ler. E que aí esse texto vai corroborar com outros. Ah, então o Pai aqui é o Deus Pai. Mas onde está Deus Pai? Porque no Velho Testamento não há a expressão Deus Pai. Mas nós vamos ver no Novo que há. O Deus Filho, portanto, recebe o Deus Espírito Santo para o capacitar ao seu ministério, e o Deus Pai se alegra com o Deus Filho. Outro texto conhecido, aí em Mateus, lá no finzinho de Mateus, capítulo 28, os versículos 18 a 20. É o texto que é conhecido como a Grande Comissão. Quando Jesus havia ressuscitado, e ele estabelece a sua ordem de falar dele para o mundo todo. E que é fascinante, né, irmãos? Começou com 12 homens, um deles nem era cristão, mas pregou o evangelho. 12 homens que não eram nada, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, pela graça dele. O mundo, é claro que há muitos lugares ainda não, mas o mundo ouve de Cristo. E ele escolheu gente extremamente capacitada, né? Tops lá. Não. Ele escolheu, com perdão da expressão, só tranqueira, para mostrar que o poder vem dele. O texto diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como Jesus está conosco hoje? Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. Mas como Ele está conosco? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita naqueles que creram em Cristo. Aliás, nós só cremos em Cristo porque o Espírito Santo veio antes de se revelar. Só porque o Espírito Santo revelou para nós que nós cremos em Cristo. Senão ninguém jamais creria. Então, o Senhor Deus encarnado está dizendo aqui, vocês vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizem em nome de Deus. E Jesus está sendo específico. Aí tem alguns que mas que lá no batismo lá de Atos, eles não batizaram em nome do Pai e do Filho. Não está dizendo isso o texto. Não está fazendo menção. Mas não significa que não. Então só pode, porque esses que não creem na Trindade vão dizer, só pode batizar em nome de Jesus. Jesus, então, aqui estabelece a sua ordem, ele está voltando para o céu, depois de estar 3 anos com os seus discípulos, e agora vocês vão falar de mim. E batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas o Espírito, daqui a pouco o Espírito Santo vai vir sobre vocês para capacitar vocês para o ministério. Façam discípulos pregando o Evangelho, batizem os que creem. O texto está dizendo, batizando quem? Aqueles que creem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E aqui nós vemos uma evidência das 3 pessoas da Trindade. Por que Jesus, o Deus encarnado, mandaria batizar? Por que ele não manda batizar em nome de Pedro, Paulo, de um homem? Não, porque não dá, são pecadores como nós. Ele está mandando batizar em nome de Deus, e o Deus da Bíblia é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Aqui Paulo, há outros textos, irmãos, nós não temos tempo para estudar, eu queria que nós resumíssemos isso, porque a partir da semana que vem nós vamos entrar em um ponto bem tranquilo, que são os decretos de Deus.
Então vai ficar mais fácil a partir da semana que vem também. O ponto é que Paulo aqui está encerrando a sua carta. Olha, na sua segunda carta aos irmãos de Corinto, ele já deu várias instruções do evangelho para a igreja e tal, e aí ele encerra com aquela saudação para a igreja. Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todos vós. Trindade, claro ou não? Mas aí não está falando que Deus é o Deus Pai. Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Quando a palavra Deus aparece no Novo Testamento, normalmente, a não ser que ela especifique quando ela está tratando de uma das duas pessoas, ela está relacionada ao Deus Pai. Paulo, e é o mesmo Paulo que escreve a segunda carta aos Coríntios, ele está escrevendo agora aos irmãos de Éfeso. Capítulo 4, versículos 5 e 6, para nós entendermos que esse Deus aqui é o Deus Pai. E novamente ele vai falar do Senhor aqui. Ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, o Deus ali do texto anterior é o Deus Pai. Aí nós vemos o Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mais uma vez, o Deus Trino, declarado de maneira muito clara na Escritura. Bom entendermos aqui, Pai de todos, né? De todos os que creem. Todo mundo é filho de Deus? Não, Senhor. Todos são filhos de Deus, daqueles que creem em Cristo, que creram no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa nova, boa notícia. Por quê? Porque nós não somos boas notícias. Nós somos pecadores desde que nascemos, por isso cometemos muitos pecados, e por isso então não somos filhos de Deus, muito pelo contrário, nós somos filhos do diabo e filhos da ira de Deus, nós estamos debaixo da ira de Deus. Mas a Bíblia diz que nesse estado então nós não podemos agradar a Deus. Não adianta você fazer um monte de coisa na religião, não adianta você vir aqui, por exemplo, cantar, dar oferta, fazer o que todo mundo faz aqui, mas não ter crido em Cristo. Mas a palavra de Deus diz que mesmo nós sendo pecadores, como somos todos nós, Deus amou pecadores, como nós. E Ele amou tanto que Ele deu o seu Filho, Deus Filho, por ser Deus não peca, o Deus Filho nunca cometeu um pecado, veio, nasceu da Virgem, viveu uma vida perfeita, obedeceu tudo a que Deus manda, e na cruz, Ele morre por pecadores. Por todos os pecadores? Não, aqueles que creem. Não por todos, aqueles que creem. E aí então, aqueles que creem em Cristo e se veem pecadores, e só pode ser visto pela pessoa do Espírito Santo, nós vamos ver isso, eles reconhecem, eu sou um pecador, tenho Cristo que morreu por mim, e não somente morreu, a Bíblia diz que Ele nos atraiu no seu corpo, Ele nos fez morrer. Quando eu creio na minha morte e ressurreição em Cristo, quando Ele ressuscita, então eu recebo uma nova vida. O Espírito Santo passa então a fazer habitação em mim. Isso é o Evangelho. Se eu creio nisso, se você crê, então nós somos filhos de Deus. Se não crê nisso, não é filho de Deus. Atos capítulo 5, os versículos 3 e 4. Agora vamos ver o Espírito Santo, que mostra de maneira clara que o Espírito Santo é Deus. O que acontece ali? A igreja estava no seu início, aqueles irmãos, eles vendiam o que eles tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, as pessoas tinham propriedades, vendiam e davam para distribuir para outros irmãos que tinham necessidade, a igreja aí. E aí teve um casal, Ananias e Safira, eu creio que eles eram irmãos, apesar do triste fim, né? Eles venderam uma propriedade e eles se quiseram mostrar espirituais, e aí falaram, nós vendemos por tanto. Eles venderam por valor, retiveram parte do valor. Eles poderiam ter feito isso, não teria nenhum problema, mas eles quiseram ser mais espirituais do que eles eram. Então eles pegaram, vou pegar um pouquinho para mim, para garantir, e deu parte. E eles disseram que deram tudo. Bom, eles disseram para ninguém. Entre eles não disseram para os outros. Entre os dois, eles
se organizaram, marido e mulher, unidos, uma só carne, eles se organizaram para enganar. E aí, então, o que acontece? Pedro, então, dirigido pelo Espírito Santo, vai tratar com aquele casal. E diz assim o texto: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Veja, ninguém sabia daquilo. Eles foram lá, depositaram, o Espírito Santo dirige Pedro para tratar com Ananias. Reservando parte do valor do campo, quer dizer, eles disseram que venderam por tanto, pegaram para eles, e eles venderam por 100, nós vendemos por 50. Conservando-o porventura, não seria teu? Alguém te pediu para você vender? Nós estamos ordenando você vender alguma coisa sua? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração esse desígnio? Como é que você pode fazer isso? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Para quem eles mentiram? Para o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Claro ou não? É o que o texto ensina de maneira inequívoca, não tem dúvida. O Espírito Santo, então, é Deus em nós. Depois Ananias morre, e vem a mulher dele, e também acabam sofrendo por causa do pecado. Há outros textos que mostram da divindade do Espírito Santo. E Jesus? Jesus são vários textos. Colossenses é um dos mais maravilhosos. Colossenses capítulo 1, versículos 12 a 17. Esse é um outro pilar. Toda religião que não confessa que Jesus Cristo é Deus, mesmo que use o nome de Jesus, é falsa. Portanto, Testemunhas de Jeová e Mormons não são religiões cristãs, são falsos. Falsos, são religiões anticristãs. Aquele que não confessa que Deus vem em carne em Cristo é anticristo, mesmo que fale o nome de Jesus. Olha o que o texto diz de Colossenses. Dando graças ao Pai, Colossenses 1, 12 a 17, que vos fez idôneos, Paulo está escrevendo a carta para aqueles irmãos em Colossos, a parte que vos cabe de herança nos santos na luz. Ele nos libertou, o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, seu Pai libertou, transportou para o reino. Aqui nós já vemos duas pessoas da Trindade. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Veja, onde nós temos a remissão e redenção dos pecados? No Deus Pai não, em Deus Filho. Ele que veio fazer a propiciação pelos nossos pecados. Por isso é importante nós sabermos que as pessoas da Trindade têm papéis diferentes. Este Jesus, o Filho do seu amor, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ou tudo depende dele. Quem é esse ser que fez tudo, que criou todas as coisas? Deus, mas está falando de Jesus aqui. Portanto, só esse texto aqui já basta. Jesus é Deus. O Deus Filho, Deus Pai, nós vimos, o Deus Santo Espírito e o Deus Filho. Outro texto maravilhoso, João capítulo 1, versículos 1 e até 3. Na confissão está lá o Deus que é a palavra. Algumas versões trazem o verbo, eu estou usando a versão da Revista Atualizada que faz do verbo. Eu particularmente prefiro da palavra, mas é que o verbo aqui designa que o Deus, Jesus é a ação, foi a manifestação da ação de Deus na criação. No princípio era o verbo, ou a palavra, Cristo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós acabamos de ler Colossenses que Deus criou todas as coisas, o Deus ali é Cristo. O verbo aqui, é porque na sequência do texto de João, você vai ver que esse verbo, João está escrevendo a respeito de Jesus. O princípio,
O que é o princípio? O princípio é lá Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, antes do princípio, o que havia? Deus só. Não havia nada, a não ser Deus. A gente não consegue entender isso. Aí no princípio, a expressão princípio significa a criação de tudo que existe hoje. Lembra que nós vemos em Colossenses? Seres espirituais, visíveis e invisíveis, tudo. Quem criou? Cristo. É claro que é o Deus criador, mas nós vemos aqui, lembra? Façamos. Olha o Cristo aqui. Olha o Deus Filho no façamos. Ele está lá ou não está? De maneira clara. Aqui não é que ele era Deus e não é. Ele era porque ele estava lá, no passado, dentro da nossa perspectiva, porque Deus está fora do tempo. Outra coisa que a gente não consegue entender. Mas ele era Deus, ele é o Deus que estava criando lá. Eu creio, alguns milhares de anos. Crer na trindade e na divindade do Filho, portanto, são fundamentos. Quem não crê nessas verdades não é cristão. Nós vimos então um só Deus, nós vimos que Deus é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Essas pessoas, elas agem, e nós vamos ver isso agora, de maneiras diferentes, em alguns casos nós conseguimos compreender. E vimos que mesmo quando essas verdades são citadas isoladamente, por exemplo, muitas vezes nós vamos ver o Pai e o Filho, ou o Filho e o Espírito, já mostram ali a trindade. Se nós pegarmos todos os textos que mostram apenas 2 pessoas, e nós trouxéssemos, são vários textos que mostram então, de maneira clara, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui então o terceiro e último ponto que eu queria pensar como aplicações, verdades bíblicas que são importantes para nós como aplicação. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, tem papéis diferentes. É importante que a obra de salvação, toda ela, regeneração, santificação e glorificação, é de Deus. Mas o Espírito age de uma forma, Jesus age de outra, de uma maneira plena, em comunhão plena, nas 3 pessoas. Mas a obra da salvação é de Deus. Alguns irmãos entendem que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo então é que opera essa realidade. É uma tentativa limitada de compreender essas verdades maravilhosas. Por exemplo, na oração, e aqui é importante, irmãos, quando nós vamos orar, o Senhor nos diz para nós orarmos ao Pai. Há outros textos que mostram que nós podemos orar para o Senhor e para o Espírito. Mas quando o Senhor Jesus, o primeiro momento que ele ensina a orar, ele está falando para o Pai. Isso ele quer passar que nós temos um relacionamento como Ele. Ele, o Deus eterno, o Filho eterno do Deus, agora está dando a oportunidade para nós de chamarmos o Deus Criador de Pai. Nós devemos não orar a Senhor Deus, ainda que Ele seja, mas nós podemos chamá-lo de Pai, inclusive de papai, como a palavra diz. Lucas capítulo 11, os versículos 1 e 2. Isso é algo que nós podemos aplicar. Às vezes eu oro, Senhor Deus, nós podemos, Pai, orar pessoalmente. É o Senhor Jesus que nos ensina aqui em Lucas. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aí tem a oração do Senhor. Ele está falando, então, quando você for orar, fala Pai. Algumas versões dizem Pai nosso. Daí então, chamar o Deus, chamá-lo de Pai. Alguns têm resistência porque trazem o reflexo de, às vezes, de um pai terreno, que não tenha sido um pai cuidadoso, amoroso, mas nós temos um relacionamento, isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor Jesus, lembra, o Filho não gerado de Deus, nos dá a oportunidade
de podermos chamá-lo Deus de Pai. Nem anjo pode fazer isso. Nós somos filhos de Deus. Filho é mais do que anjo. Não é grande isso? E se nós temos esse privilégio, alegria, oremos, Pai, podemos falar com Ele. Outro ponto, a importância de confessar ao Senhor Jesus publicamente. Nós vimos uma distinção de orarmos ao Pai inicialmente, e aqui então outro de confessarmos a Jesus publicamente. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 11. Da importância de confessarmos o Deus Filho, porque Deus todo mundo fala. Deus vale tudo. Quando você fala de Deus, vale tudo. Agora, quando você fala de Jesus, você fecha. Não, Jesus é muito exclusivo. Pois é, mas é Ele o mediador entre Deus e nós. É só Ele, mais nada nem ninguém. Por isso também Deus, o Pai, lembra? Aqui não está o Pai. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O Deus Pai exaltou o Filho. Irmãos, divisor de águas em conversa de religião é o nome de Jesus. Fala de Deus, você vê. Não, eu acredito em Deus. Mas e Jesus? Só Jesus, o único mediador, o Salvador, que vem para ser Senhor. Ah, não, mas aí é demais. Uma vez o pastor Irving Lutzer fez uma pregação, um título maravilhoso. Deus sim, mas por que Jesus? Porque, agora, nós não conhecemos a Deus sem Jesus. Nós não conhecemos a Deus por meio de santos. Nós não conhecemos a Deus por meio de obras, por religião, por práticas. Nós só conhecemos a Deus por meio de Cristo Jesus. Nós só podemos ser salvos por Deus, pelo sacrifício do Deus encarnado, Cristo Jesus. Os judeus criam em Deus, não criam? Nós vemos lá há pouco, você crê em Deus? Crê. O demônio crê também. Mas eles creem em Jesus, recebem? Não. Os judeus criam em Deus? Sim, mas crucificaram o Deus encarnado. Entende como é importante o confessar de Cristo? A maioria das pessoas fala de Deus, mas coloca Jesus na conversa. Coloca a exclusividade de Jesus na conversa. Aí você vai ver que o negócio não é bem aceito. A mediação do Senhor Jesus também mostra esta verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Nós vimos do Pai, da importância do Deus Pai, de falarmos, orarmos ao Pai. Nós estamos vendo o Senhor Jesus e aqui a importância da mediação. Por isso que nós encerramos, o Flávio tem falado algumas vezes, em nome de Jesus, amém. Não, porque tem que encerrar assim, toda oração tem que terminar em nome de Jesus. Não, é porque Deus só nos ouve por meio de Cristo. É em nome de Jesus, Senhor. Quando eu falo em nome de Jesus, amém, é Senhor, me ouça por Cristo, pelos méritos dEle. Não por mim, mas por Ele. Mas a gente faz, às vezes, em nome de Jesus parece, amém, parece fim de oração. Não, Senhor, eu reconheço que o Senhor Deus Pai só me ouve pelos méritos de Cristo. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você sabe que Cristo não é sobrenome de Jesus, né? Cristo é o ungido, o Messias. Aqueles que, todo o Velho Testamento, o povo hebreu esperava o Messias. A palavra Cristo, em grego, é o Messias, que eles esperavam. Ele é o Deus homem. Só podemos, então, nos relacionar com Deus por meio de Cristo, na mediação de Cristo. Nós temos acesso pelos méritos de Cristo. A revelação de Deus é dada pelo Espírito Santo. João capítulo 16, versículos 7 a 8. Eu posso falar o dia inteiro para alguém falar de Jesus, mas
trazer todos os argumentos, mostrar tudo. Seu Espírito Santo, que tem a função de abrir o entendimento da pessoa, não agir, não adianta nada. Então aqui nós vemos, quem revela é o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse isso, João capítulo 16, versos 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, o Senhor Jesus está dizendo aqui, que vos convém que eu, Jesus, vá. Porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E se você for ver um pouquinho mais à frente do pecado, porque não crê em mim? O que ele quer dizer com isso? Se o Espírito Santo não revelar, ninguém crê em Cristo. Ninguém. Então, uma das funções do Espírito Santo é revelar o Evangelho. Depois que nós cremos no Evangelho, qual é a função do Espírito Santo? Nos dirigir e apontar para Cristo, nos conceder poder para viver. Lembra que eu falei, Jesus, mesmo sendo Deus, agiu no poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo habitando, nos dirigindo, para que nós possamos viver nessa vida, para a honra e glória do Senhor. Cristo habita em nós? Sim, na pessoa do Espírito Santo. Devemos orar ao Pai, para que por meio do Espírito Santo, Ele revele a verdade que é Cristo. Entende como é importante nós vermos, nesses casos, as funções de cada pessoa? E por último, é o Espírito Santo quem concede dons aos cristãos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7. Nós trabalhamos recentemente a importância de que cada membro do corpo de Cristo esteja envolvido. Cada um de nós que crê de verdade em Cristo tem um papel no corpo. Como é que eu sei? É o Espírito Santo que concede. Eu preciso dele, de comunhão com ele, para ele saber onde ele quer que eu esteja. O que ele quer que eu faça. Porque senão eu posso fazer as coisas na minha força e nem ser vontade dele. Então eu preciso de comunhão com ele. E aqui, olha só, há diferentes dons, e não dá para nós lermos o texto, mas se você for ver todo o texto de 1 Coríntios 12, há vários dons ali. Se você for ler Efésios 4, Romanos 12, há dons, ministérios concedidos pelo Espírito, e que cada um membro do corpo de Cristo tem função. Onde você está? Onde eu estou? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? 1 Coríntios 12, os versículos 4 e o versículo 7, para nós vermos aqui quem o Espírito Santo, Deus e Espírito Santo é que concede. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 7, a cada membro do corpo de Cristo, cada cristão, porém é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Imagina se na igreja só houvessem aqueles que são pregadores, que não haja aqueles que exercem misericórdia, por exemplo. Se for só pregação, é claro que é um dos papéis. E o cuidado, porque alguém pode ser pregador e não ser pastor, e o cuidado pastoral? E o ministério de servir os irmãos? A igreja precisa de todas essas funções, todas. Nós temos, inclusive, conversado com os irmãos do presbitério, estamos dando alguns passos para, pela graça de Deus, examinando a Escritura, podermos exercer melhor isso. E nós, em breve, se o Senhor permitir, vamos estar tratando com vocês sobre isso. Então, irmãos, aqui nós vemos algumas verdades sobre a Trindade. Há outras. Nós somos gratos ao Pai, por exemplo, em ter dado o seu Filho. Foi o Pai que deu o Filho para nos salvar. Nós somos gratos porque foi o Senhor que veio nos salvar. Ele se fez homem. E nós somos gratos ao Espírito Santo porque eu só acredito que Deus é Pai e que o Filho me salvou porque o Espírito Santo revelou para mim. Caso contrário, nós vamos confundir. É importante nós pensarmos, irmão, quando nós estamos orando, pensarmos
nas pessoas do Deus Trino. É importante orarmos para cada uma das pessoas com o seu papel, função. É claro que há situações que nós não sabemos. Por exemplo, nós lemos aqui que o Senhor Jesus ele envia o Consolador, mas há um outro texto que diz que o Pai enviaria o Consolador. Bom, aí nós vemos, é Deus. Há questões que nós não precisamos saber essa divisão, mas há sim situações, como nós vimos algumas, que é importante nós sabermos orar, pedir ao Senhor para que Ele faça. Cristo habita nos cristãos, por meio do Espírito Santo, para que glorifiquemos o Pai. Como que nós glorificamos o Pai? Vivendo como Jesus. Agora eu vou viver Jesus sem o Espírito Santo? É impossível. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dirija. Oremos ao Pai para que o Santo Espírito nos dirija e nos capacite a vivermos para a glória dele. Nós oramos isso em nome de Jesus.